Olá, vamos para mais uma aula de Direito Processual do Trabalho. Nosso tema da aula vai ser petição inicial trabalhista. Vamos estudar a sua estrutura, conteúdos, os requisitos e principalmente suas hipóteses de modificação, aditamento, emenda, petição inicial. Vamos iniciar com relação à sua estrutura e conteúdo. Para isso, nós indicamos lá o estudo do artigo 319 do Código de Processo Civil e o artigo 840 da CLT. Ambos possuem, são muito parecidos com relação aos requisitos que a petição inicial precisa conter, porém o 319 do CPC é mais completo, né, do que o artigo 840. Então, muito embora a gente tenha no processo de trabalho o princípio da simplicidade, o artigo 840 coloca ali uma petição inicial mais simples, nós adotamos, né, como prática e como uma forma de qualidade, adotar aquilo que o Código de Processo Civil coloca no artigo 309 para ficar uma petição inicial mais técnica, uma petição inicial mais completa. E aí, no 319, ele coloca essencialmente que a petição inicial ela deve conter o juízo, né, para que é dirigida, a qualificação das partes, a causa de pedir, ali no inciso 3, o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas que o autor pretende demonstrar o seu direito, e ali fala também opção pela realização da audiência de conciliação e mediação. Nós vamos ver cada item desse, né, como uma forma de estudar mesmo a estrutura e o conteúdo. O primeiro vai ser com relação ao endereçamento. Lá fala ao juízo que é dirigido. Aqui a gente vai colocar em prática, quando a gente for colocar o endereçamento, os nossos conhecimentos sobre competência material e territorial. Basicamente, a gente coloca aqui. Um ponto importante é que após o Código de Processo Civil de 2015, não se fala mais na autoridade em si, ao órgão jurisdicional, né? Por isso que a gente direciona ao juízo e não mais ao excelentíssimo senhor juiz, né, da trabalhista, mas sim ao juízo, né, da vara do trabalho que será responsável. Então, com relação ao endereçamento, muito rapidamente, é isso. É o órgão jurisdicional e mais a localidade a qual será responsável pelo julgamento. Então, uma demanda que seja, por exemplo, em Sinop, Mato Grosso, que verifique, né, por exemplo, o contrato de prestação de serviço que foi firmado, foi executado na cidade de Sinop, Mato Grosso, vai ser a Justiça do Trabalho, Foro Trabalhista aqui de Sinop. Então, no endereçamento, rapidamente seria isso. Na qualificação das partes, o Código de Processo Civil coloca lá o nome, o estado civil, a profissão, o número do CPF, o número do CNPJ, o endereço eletrônico, que é o e-mail, o domicílio, né, o endereço e do autor ou do réu. Então, são esses elementos que nós devemos constar lá na qualificação, né, todas essas informações. Porém, na petição inicial trabalhista ainda eu acrescento outros dois requisitos, que é com relação ao número do PIS e o número da carteira de trabalho. Pelo seguinte, essa exigência não está nem na CLT, também não está no CPC, mas é uma resolução do CSJT, que regula o processo judicial eletrônico, que exige, o processo judicial eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho, que exige a colocação do número do PIS e da CTPS, no caso, quando você estiver qualificando o autor. Quando for empresa, naturalmente não há essa exigência, tá? Mas a resolução 185/2017, no artigo 19, artigo 19, inciso 3 e 4, coloca essa como exigência. Então, a petição inicial trabalhista, além da qualificação que é prevista lá no inciso 3, no inciso 2 do artigo 319 do CPC, também acresce-se a CTPS, o número da CTPS e o número do PIS, né? Da CTPS até vale uma observação, que agora com a CTPS digital, o número dela é o mesmo que o CPF, né? Então, talvez aqui acabe perdendo o objeto essa colocação, porque com a CTPS digital o CPF passa, né, substituir o número da carteira de trabalho, não sendo o mesmo da carteira de trabalho física que a gente tinha antigamente. E aí a gente passa com relação à qualificação, é isso.
vamos para a questão da causa de pedir. Veja que aqui a gente tem vale detalhar um pouquinho a diferença entre a CLT e o Código de Processo Civil, que no inciso 3 do artigo 319 do CPC coloca lá a causa de pedir vai corresponder aos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, né? Ou seja, eu vou ter a narrativa fática mais o direito. Na CLT, o artigo 840, parágrafo 1º, coloca que deve vir a qualificação das partes e breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. Não fala aqui em enquadramento jurídico, então só a qualificação fática. Até pelo princípio da simplicidade do que rege aí o processo trabalhista, é até compreensível, né, constar, mas aqui a minha orientação é que realmente se faça a petição inicial com a narrativa fática e com o enquadramento jurídico, né? Então, a causa de pedir, que é acho que um dos elementos fundamentais da petição inicial, ela vai ser composta por narração dos fatos, é a história que você vai contar, né? Aquilo quando você teve a entrevista com o seu cliente, você vai contar essa história com ele, vai pegar essa história e vai transcrever isso na petição inicial. E depois faça o enquadramento jurídico, né? A classificação jurídica desses fatos que foram colocados. Ah, mas professor, preciso indicar ali o dispositivo legal precisamente? Não há essa obrigatoriedade em termos práticos, né? Não é o fato de você não indicar o dispositivo legal que isso vai tornar a sua petição inicial inepta, defeituosa. Mas você precisa enquadrar juridicamente, ou seja, classificar aquele fato para algum direito que ele vai gerar. Então, quando você narra a jornada de trabalho, né? Pega uma jornada de trabalho lá que abranja, por exemplo, o trabalhar de madrugada. Então, naturalmente, você vai ter dentro dessa classificação jurídica, pode surgir aí hora extra, pode surgir adicional noturno, de repente, se você narrou na jornada que não fazia o intervalo de almoço de no mínimo 1 hora, então vai surgir aí diferenças de intervalo entre a jornada, indenização. Então, a classificação jurídica é justamente isso, é verificar os direitos que decorrem daquela narrativa fática que se coloca ali na petição inicial, beleza? Então, da causa de pedir, em síntese, é isso. E aí nós partimos para o pedido, tá? Então, o pedido também é um elemento fundamental da petição inicial. Tá lá, né? Tanto no artigo 840, parágrafo 1º, ele coloca, tanto no artigo 319, inciso 4 do CPC, que está lá, consta o pedido com suas especificações, e aqui na CLT coloca que o pedido deve ser certo, determinado com indicação do seu valor. Então, aí nesse aspecto a gente já entra, né, no estudo e fala, o pedido como elemento essencial ele precisa ser certo e determinado, né, isso está lá no CPC também, onde ele especifica, né, que o pedido tem que ser certo e determinado. Certo é a delimitação do bem da vida, né, do direito efetivamente que eu quero, e determinado quando fala pedido determinado, quanto à quantificação, extensão, né, daquilo que eu quero. Então, até a CLT, quando fala pedido certo, determinado e com indicação do seu valor, aqui está sendo um pouquinho redundante, porque quando a indicação do valor já é a determinação, a quantificação desse pedido, né? Então, quando a gente tem, ilustrando aqui, quanto a gente tem uma situação que eu narro uma jornada de trabalho que ali deflui o direito às horas extras, eu vou narrar meu pedido falando: excelência, requeiro que seja a ré condenada ao pagamento de tantas horas extras referente ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, ou seja, isso é o pedido certo, eu defini bem o que eu quero, o período que eu quero, e vou fazer agora tornar ele determinado, ou seja, eu vou fazer a quantificação e o cálculo dele, o valor de tantas horas extras no valor de X mil reais ou de tantos reais. Então, essa é a definição do pedido que eu tenho que ter como regra na petição inicial trabalhista, isso como está tanto no CPC quanto na própria CLT. E aí eu tenho que, com relação ao pedido, colocar algumas exceções a essa regra. Quais são essas exceções? O pedido tem que ser certo e determinado. O CPC coloca as hipóteses em que eu posso fazer esse pedido de forma genérica, ou seja, eu não preciso torná-lo determinado. Eu faço o pedido, defino o direito que eu quero,
mas eu não coloco ali efetivamente o valor, né, não quantifico esse pedido. E aí eu posso fazer isso quando identificada alguma das hipóteses que a lei me autoriza. Que lei é essa? O Código de Processo Civil. E onde está isso aí? Lá no artigo 324, parágrafo 1º, em que ele admite a formulação de pedido genérico. E quais são essas hipóteses? Basicamente são 3 que a legislação coloca. Lá no inciso 1 do parágrafo 1º, do artigo 324, consta que nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Aqui, aí trazendo para exemplo, dentro do processo de trabalho, a gente tem as ações coletivas, ação civil pública ou ação civil coletiva, onde ou o Ministério Público do Trabalho ou os sindicatos, na atuação de substitutos processuais, eles acabam formulando pedidos para uma coletividade, onde muitas vezes não vai ser possível individuar o valor efetivamente daqueles bens que está sendo colocado. Então eu peço o direito, né, que aquela coletividade de trabalhadores precisa, e a quantificação, isso vai ser feito depois numa execução individual de cada um, provando, né, que se encaixa naquele direito que foi deferido naquela ação coletiva, faz-se uma execução individual para poder quantificar esse valor. Então essa é a hipótese do inciso 1. No inciso 2, do artigo 324, consta assim: quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato propriamente. Muitas vezes a gente vai entrar com uma ação e não tem como calcular o valor, porque nós não temos uma definição precisa ainda da extensão, de repente, do dano, da extensão do direito que ele vai alcançar. Para ilustrar, aqui na área trabalhista, nós temos as ações indenizatórias, ações acidentárias, ou ações de doença ocupacional, por exemplo, que ainda que ele ocorra, por exemplo, um acidente, muitas vezes a gente não vai conseguir definir a extensão desse dano. Às vezes a extensão desse dano, para a gente saber, vai depender de uma perícia judicial que vai ser feita no curso do processo. Ou seja, após você fazer a formulação da petição inicial, após você protocolar ele, na fase de provas, aqui a perícia vai definir, por exemplo, a extensão do dano. Né? Então eu sei que aquele trabalhador, né, ou aquela circunstância, ele vai precisar ser indenizado. Mas qual o valor dessa indenização? Eu não sei, porque eu vou precisar de uma perícia médica, que aí o médico que vai atestar que por exemplo, aquele trabalhador teve lá 10% de redução da sua capacidade laborativa. Ok, quando a perícia dizer que é 10%, aí eu sei. Então agora a gente tem como quantificar, né, em cima do salário dele, qual seria o valor da indenização. Mas quando eu fui formular a petição inicial, eu não tinha essa dimensão e não tinha como saber, porque isso é uma prova técnica. Então nessa hipótese, encaixa perfeitamente aqui no artigo inciso 2, 324, onde eu posso, em ações acidentais, vou fazer um pedido de pensão mensal vitalícia para essa pessoa, só que eu posso não necessariamente quantificar por hora, porque no caso eu vou precisar aí da perícia médica. Ou fazer pedido de pagamento de despesas médicas futuras, ou seja, não tem como saber quais serão essas despesas médicas futuras. Então eu peço o pagamento, já a condenação, porém deixo de quantificar, porque para mim saber é só quando ao longo do tempo essa pessoa passar pelas consultas médicas e aí sim saber efetivamente do seu quanto que vai ser. Então essa é a hipótese do inciso 2, onde eu posso fazer o pedido, porém sem precisar necessariamente determiná-lo, né, quantificá-lo. No inciso 3, está dizendo quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Na área trabalhista, eu acho que o exemplo mais clássico que nós temos é a multa do artigo 467. Por quê? O artigo 467 fala que o empregador vai ser multado em 50% do valor das verbas rescisórias, caso ele não pague essas verbas rescisórias incontroversas na primeira audiência. Então aqui não tem como eu quantificar o valor dessa multa, porque vai depender da conduta que o réu vai adotar em sua defesa. Por exemplo, se ele vai tornar alguma coisa incontroversa, porque às vezes ele pode definir que tudo tudo é controverso, não admitir que tem alguma coisa incontrovérsia ali. E também da conduta dele em audiência, porque às vezes ele define na defesa
os valores em controvérsia e chega na audiência e não paga, ou paga parcialmente algumas verbas. Então, eu dependo de uma conduta do réu aqui para mim quantificar o valor dessa multa. Então, nesse caso, a multa 467 não precisaria ser valorada em razão dessa circunstância, de que depende de um ato, de uma conduta do réu, e aí aqui estaríamos dentro da hipótese do inciso 3. Tá? Em relação ao pedido, nós temos ainda os pedidos implícitos, qual seja, ainda que não estejam expressamente formulados na petição inicial, esses pedidos devem ser analisados e ser objeto de pronunciamento jurisdicional, ainda que não esteja lá efetivamente constando lá na petição inicial. O 322, ele coloca aqui, e o 323 colocam 3 hipóteses, né, em que isso pode acontecer. Caso de honorário de sucumbência e juros correção monetária. Se eles não tiverem presentes na petição inicial, o juiz pode analisar ainda, porque ele está considerado como implícito, e mesmo não e pode ser objeto inclusive de embargo de declaração caso a sentença não conste, né, a análise dessa situação. Também uma terceira hipótese, que está lá no artigo 323 do CPC, é com relação a obrigações de prestações sucessivas. Por exemplo, estou pedindo aqui pagamento de salário atrasado, tem 3 meses de salário atrasado, só que o contrato de trabalho está em vigor e todo mês vai vencendo os salários, né? Então, nessa hipótese, ainda que eu fiz o pagamento dos salários atrasados, mas os salários que se vencerem no curso do processo estão inclusos também poderão ser inclusos também na condenação, ainda que não haja pedido expresso quanto a isso, porque lá o 323 coloca essa circunstância. Eu vou até nominar aqui, aliás, ler o dispositivo para que isso fique bem claro. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação de prestações sucessivas, questão de salário é isso também, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagá-las ou de consigná-las, né? Então essa é uma terceira hipótese dos pedidos que a gente considera implícito, que será então honorário de sucumbência, juros e correção monetária, e quando eu tiver obrigações de prestações sucessivas. E aí nós temos também a situação de pedidos cumulados, né? E aí dentro dos pedidos cumulados a gente estuda o pedido alternativo, o pedido subsidiário e o pedido sucessivo. Quando que eu tenho aqui o pedido subsidiário, né? Aí a hipótese do artigo 326 do Código de Processo Civil. Está dizendo assim, é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça posterior quando não acolher o anterior. Então é quando eu quero um pedido principal, eu quero que o juiz me dê um provimento, mas que se não for entendimento dele daquele provimento, que me defira outro, né? Clássico dentro do processo de trabalho, pedido de quando a gente faz a situação de pede uma perícia e pode ser que naquele ambiente tenha pode ser constatado que ele seja periculoso ou que ele pode ser insalubre, só que insalubridade e periculosidade não pode ser acumulado, não posso ter os dois. Então eu vou lá, não sei se vai se dar periculosidade ou ser insalubridade, mas eu peço, excelência, eu quero que me dê a periculosidade. Mas caso não seja possível, ou não seja verificado, que me dê a questão da insalubridade. Daí, então, esse é o pedido de subsidiário, né? Eu quero a periculosidade porque é pecuniariamente melhor, mas caso não seja possível deferir, que me dê aí me conceda, né, a insalubridade. Então, isso é o pedido subsidiário que eu posso fazer conforme está lá no artigo 326 do Código de Processo Civil. Aí o parágrafo único desse artigo ainda diz assim: é lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Então eu também, nessa mesma hipótese, eu poderia colocar, já que dentro da minha estratégia do processo posso entender que qualquer deles para mim é suficiente, ou para o cliente é suficiente, eu poderia colocar excelência, eu quero que me defira ou o adicional de insalubridade ou o adicional de periculosidade. Aí o juiz, deferindo qualquer um deles na sua sentença, na sua decisão,
perfeitamente válido. Então eu posso formular pedidos alternativos caso me seja conveniente. E aí nós temos o pedido sucessivo também. O que é pedido sucessivo? É quando um pedido, eu acumulo 2 pedidos decorrentes de uma mesma circunstância, só que um é dependente do outro. Se não for deferido o primeiro pedido, não tem como deferir o pedido sucessivo, o pedido consequencial que a gente fala, né? Então, sucessivo é aquele pedido consequencial. Então, eu posso fazer um pedido declaratório, um exemplo, né? Posso fazer um pedido declaratório de rescisão indireta e sucessivamente requer o pagamento das verbas rescisórias, multa de 40%, 13º proporcional, porque ele decorre consequencialmente, sucessivamente, daquele pedido de reconhecimento ali da rescisão indireta, ok? Esse é o pedido sucessivo. E agora a gente finaliza ali o requisito com relação aos pedidos e vai ali com relação ao valor da causa, né? Qual que seria o valor da causa? Gente, o valor da causa vai ser a somatória dos pedidos. Então, se eu tenho um pedido de verbas rescisórias lá, décimo, férias, que soma 10 mil, e tem um pedido de danos morais, que soma mais 10 mil reais, o valor da causa vai ser 20 mil. Então, eu tenho que somá-los, né? Somo os pedidos e atribuo ali o valor da causa. Mas, aqui no CPC, eu vou destacar uma situação que é mais atrelado à área trabalhista, por isso que eu não vou esmiuçar aqui o artigo 292 propriamente, com relação a quando eu tenho ação indenizatória, né, ação de acidente de trabalho, que eu tenho um pedido de pensionamento lá, eu quero que pague pensão mensal no valor de tanto, e enfim, como que vai ser valorado esse pedido? Quando eu tenho, aí eu vou lá no parágrafo 2º, né, do 292, que diz assim: o valor das prestações vincendas será igual ao valor de uma prestação anual, e se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano, ou ainda que por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Então, aqui quando eu tenho, por exemplo, prestações sucessivas, pensionamento, eu vou pegar o valor que já está vencido, mais o valor de uma prestação anual, ainda que, de repente, eu faço esse pedido de pensionamento vitalício até o fim, né, vitalício, fim da vida da pessoa, que se eu for somar até o fim da vida dela, vai dar um valor exorbitante, né? Imagina você pegar estou pedindo um pensionamento vitalício no valor de R$1.000 até ela completar 80 anos de idade. Se eu somar, aí a pessoa hoje tem 30 anos, né? Se eu somar aí, dá 50 anos, vai dar um valor muito alto. Mas ali eu não preciso fazer isso, eu somo o valor que já está vencido e calculo o valor de uma prestação anual. Beleza? Então, com relação ao valor da causa, é isso, pessoal. E ainda com relação à petição inicial, a gente viu a estrutura aqui, né, todo o conteúdo básico, elementos fundamentais que ela precisa conter. A gente vai falar agora sobre os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, quando eu tenho a petição inicial, existem alguns documentos que são essência da petição inicial. Ela tem que ter junto, senão ela não tem como seguir adiante. E o artigo 320 fala sobre essa obrigatoriedade. Ele fala: a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Mas quais são esses documentos indispensáveis? A lei não diz de forma muito clara, mas a doutrina, a jurisprudência dá o norte para nós quais seriam esses documentos. Então, eu divido eles em documentos de representação, documentos de identificação e documentos que comprovem aí a legitimidade, além de documentos que sejam essenciais à natureza do pedido. Tá? Então, na verdade, são quatro grupos aí de documentos. Então, documentos por exemplo, documentos de representação seria ali a procuração para o advogado, né? Se está postulando através de advogado, tem que ter a procuração. A pessoa que está lá é um menor de idade, ela está sendo representado pela avó. Então, a avó tem que apresentar o termo de tutela. Então, é um documento que comprova aí a regularidade da representação. Então, tem que ter o termo de tutela. Ou se for um menor de idade, a certidão de nascimento ou o documento de identificação dela, para provar que o pai ali está representando. Então, na certidão de nascimento, conta o pai ou a mãe. Aí, os documentos de identificação, que são
no caso da pessoa jurídica, o seu contrato social, ou no caso da pessoa física, o seu RG, o CPF ou a própria CNH, qualquer documento de identificação. E nós temos os documentos que comprovam a legitimidade. Por exemplo, em ações que se postula a verbas de empregado falecido, eu preciso provar, a pessoa que estiver postulando precisa provar que tem essa legitimidade. Como é que ela prova? Tem que anexar ou a alvará judicial ou, no caso, a certidão de dependentes habilitados na Previdência. Então, seria um documento essencial para que a demanda possa prosseguir. Aí tem documentos que seriam essenciais aqui por exemplo, se eu for fazer alguma ação monitória na Justiça do Trabalho, eu vou precisar do documento escrito que subsidia a cobrança. Se fosse uma ação de execução, eu preciso do título executivo para poder prosseguir. Eu vou executar, por exemplo, uma sentença coletiva. Eu preciso fazer uma execução individual de uma sentença coletiva. Eu vou precisar, obviamente, daquele título judicial, daquela sentença, senão não tem como a ação de execução prosseguir. Beleza? Então, com relação aos documentos indispensáveis que tem que constar, seria essas considerações que eu fiz aí. E aqui a gente vai agora falar sobre os defeitos da petição inicial. Tá? O que é os defeitos? É quando falta algum requisito. Esses requisitos que a gente acabou de falar ali na ação. Aliás, falar ali no início da nossa aula. E aqui eu vou destacar os casos de inépcia, né? Porque é os casos de inépcia que provocam aí, por exemplo, a possibilidade dessa petição inicial ser indeferida e nem ter a continuidade. Os defeitos da petição inicial são esses, né? Artigo 330, inciso 1, que a gente chama aqui, que é quando ela for inepta, e lá no parágrafo 1º fala o que seriam as causas de inépcia da petição inicial. Está dizendo ali, o inciso 1, quando faltar o pedido ou causa de pedir, então eu preciso constar, né, se não tiver o pedido ou a narrativa fática, essa petição inicial é defeituosa. Um exemplo é quando eu coloco lá litisconsórcio passivo, né, coloco vários réus lá no polo passivo. Porém, a minha causa de pedir, ela só está explicando em relação ao primeiro réu. Aos outros réus eu nada menciono. Não digo se, por exemplo, eles estão lá porque é grupo econômico, eles estão lá porque tem responsabilidade subsidiária, caso de terceirização. Se eu não narro e não atrelo isso lá na causa de pedir, é como se a causa de pedir fosse ausente contra os outros réus. E aí, contra os outros réus, ela pode ser considerada inepta. Quando o pedido for indeterminado, também, ou seja, quando eu não quantificar o pedido, valorar ele pode ser considerado inepto, né? Inclusive, isso foi reforçado com a reforma trabalhista, quando ela coloca a indicação do seu valor, então eu preciso colocar. Lógico que daí a gente vai obedecer aquelas exceções onde eu posso fazer o pedido genérico, nós estudamos aqui há pouco. Quando a narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, então, por exemplo, eu afirmo que foi mandado embora lá na petição inicial e, de repente, eu formulo um pedido de rescisão indireta. Então, são situações que não decorrem lógica. Se eu falei que foi mandado embora, então foi dispensa em justa causa, não foi rescisão indireta. Quando ela contiver pedidos incompatíveis entre si, né? Então, de repente, eu vou lá, fui mandado embora e peço pagamento das verbas rescisórias e, em seguida, peço pedido de reintegração ao emprego. Então, ou seja, são pedidos incompatíveis, não tem lógica, né, eu colocar dois pedidos que são diametralmente opostos um ao outro. Tá? Então, os defeitos da petição inicial de inépcia seriam esses, basicamente, ali. E aí, gente, a gente vai falar agora sobre as formas de modificação da petição inicial. A petição inicial pode ser modificada por aditamento ou por emenda à petição. Qual que é a diferença de aditamento e emenda? Eu costumo dizer que o aditamento é quando você adiciona, modifica efetivamente ali a petição inicial, altera, né, o pedido ou a causa de pedir. E a emenda à petição inicial quando não há uma alteração propriamente dita, mas uma correção, você está corrigindo algum defeito, alguma falta de requisito que ela possui. Tá? Então essa é a diferença essencial entre um e outro. E o aditamento à petição inicial, posso fazer até quando que eu posso fazer esse aditamento? Posso alterar a petição inicial. O CPC coloca que sem o consentimento do réu, eu posso fazer a alteração, o aditamento, até a citação.
Depois da citação, eu só poderia alterar com o consentimento do réu. E depois que há a fase saneadora do processo, a estabilização, o saneamento do processo, aí eu nem poderia mais fazer essa alteração mesmo que o réu consentisse. Tá? Então, essa é a diferença. Só que aqui no processo do trabalho, nós temos a possibilidade de alteração da petição inicial sem o consentimento do réu até o recebimento da defesa. Então, até o momento de eu receber a defesa, é que eu tenho essa possibilidade de alteração. Mas, professor, quando que ocorre o recebimento da defesa? Em audiência, né? Então, o réu é notificado para comparecer na audiência. Então, nessa audiência em que a defesa vai ser recebida, ela pode ser protocolizada por escrito até o início da audiência ou feita de forma oral ali durante a audiência no prazo de 20 minutos, pelo tempo de 20 minutos. Então, nessa situação, o réu vai ser... até ali que a parte autora pode modificar, fazer uma alteração no pedido ou na causa de pedir, sem consentimento do réu. A única ressalva que nós temos aqui, é lógico, é a preservação do contraditório da ampla defesa. Então, se depois que o réu foi citado, houver alteração, né, do pedido da causa de pedir, ele não precisa concordar, porém, o juiz vai ter que lhe restaurar o prazo para que ele possa aditar também a sua contestação ou fazer a sua defesa com base nos novos elementos que foram alterados ali na petição inicial. E com relação à emenda à petição inicial, o artigo 321 fala que o juiz vai dar um prazo, né, conceder um prazo, se ele verificar que a petição inicial está inepta, ele vai conceder um prazo para poder corrigi-la efetivamente e indicar, inclusive, aquilo que precisa ser corrigido. Está lá no artigo 321 do CPC. No processo de trabalho, nós temos uma súmula 263, em que ela só permite a emenda, fora as hipóteses do artigo 330. Ou seja, nas hipóteses de inépcia à petição inicial, não é admissível a emenda, até porque o juiz só tem contato efetivo, ou ele vai analisar petição inicial em sentença, como regra, né? Ele não tem nós não temos no processo de trabalho a figura do despacho inicial, muito embora na prática a gente tenha visto isso com frequência, mas não há essa previsão do despacho inicial aqui no processo de trabalho. Então, o juiz só tem acesso na petição inicial, ou seja, na sentença, quando já tem ali estabilizado ali, já teve as provas, enfim, né? Só quando ele vai tomar a sua decisão final, mesmo aqui no processo. Então, nessa circunstância, a súmula 263 ela só vai admitir emenda, basicamente, quando tiver alguma questão da qualificação, né? Está faltando endereço, está faltando e-mail, está faltando o número do PIS, está faltando CPF, então vai lá e pede para corrigir, para emendar. Algum documento indispensável que esteja faltando, né? Então, não tem a procuração, então o juiz intima para emendar. Às vezes não cadastrou todos os assuntos do PJE na petição inicial, o juiz intima lá para emendar. Então são nessas hipóteses, quando o defeito não é muito grave. Agora, quando a ausência de pedido, causa de pedir, ou pedidos incompatíveis entre si, pedidos feitos de forma indeterminada, fora as hipóteses de exceção lá para pedido genérico, a petição inicial vai ser indeferida por inépcia. Então, é só esse regramento. Meus amigos, então, com relação à petição inicial era isso. Agradeço a todos vocês.